às portas do século XX, Friedrich Engels retoma, junto com vários socialistas de vários países, a Segunda Internacional. Esse vídeo é o segundo vídeo da nossa série da história do internacionalismo revolucionário e militante. Hoje vamos conversar sobre a Segunda Internacional e principalmente o papel de Rosa Luxemburgo no debate sobre reforma e revolução. Olá a todas e todos, aqui quem fala é o Ricardo Souza, canal Agitação Socialista. Clica no joinha, se inscreve no canal. Hoje nós vamos conversar sobre a Segunda Internacional e especialmente o papel de Rosa Luxemburgo, uma das mais importantes marxistas da história, das importância política, intelectual e de representação da luta das mulheres dentro da classe trabalhadora, que não é de hoje, ela é histórica. E a sua principal obra, Reforma e Revolução, nessa edição aqui, comentada aí pela Luciana Genro, vale muito a pena fazer esse debate, embora tenha sido escrito na virada do século XIX para o século XX, é uma obra extremamente atual. Reforma ou Revolução, que há quem diga que a tradução correta seria Reforma e Revolução, que é um debate dialético. E o papel dos revolucionários, além de fazer a revolução, até fazer a revolução, vai ser, com certeza, a luta por algumas reformas, à medida em que organiza a classe trabalhadora para superar o sistema capitalista. Dada a nossa introdução, eu reforço o pedido do joinha, se inscreva no canal, para que nossas ideias obtenham maior alcance e consigam dialogar com o conjunto da população, com mais gente, para fazer o debate socialista proposto no nosso canal. Aqui quem vos fala é o Ricardo Souza e vamos retomar o debate agora sobre a Segunda Internacional. No final do século XIX, né, já para a década de 1890, 1895, Engels, né, retoma com vários socialistas a organização da segunda, que viria a se chamar de Segunda Internacional, e todos teriam a sua nomenclatura, a sua ordem, né, de fundação, né. Ele buscou aqueles que sobreviveram à Comuna de Paris e aos eventos da Primeira Internacional e buscou, né, novas lideranças, né, populares, operárias, e Marx já havia falecido naquela altura, né, e se buscava aí a continuidade do movimento, a continuidade da luta socialista, né. E foi um período, né, de crescimento e maturação do movimento sindical, do movimento operário, sindicatos grandes em vários países, principalmente ainda nos países centrais, os países europeus, na Inglaterra, na Alemanha, na França. A Segunda Internacional passa a existir, né, com alguma influência nas Américas. No Brasil existe o PSB, que não é o mesmo PSB de hoje, né? Existe um partido socialista com essa influência, né? Na Argentina, nos Estados Unidos, ela vai ganhando uma preponderância maior, né? E é uma internacional que segue em atividade até hoje, mas diferente das suas concepções originais. E como Marx havia morrido, né, Engels também vem a falecer aí nesse período, né, novos nomes, né, novas vozes passam a ter protagonismo, né, em especial Kautsky e o Bernstein, né, que acabam tendo esse peso, né, Rosdolsky também tem muito peso, né, que é o autor aí da Gênese e Estrutura do Capital, né, e é um período, né, de muita produção teórica, muita divulgação da obra de Marx, que o livro 1 do Capital é divulgado, né, na sua obra completa, né, que a maior parte da obra do Marx ela passa a ser conhecida do público depois dos anos 30, né, e nas primeiras décadas dos anos 20, né, ocorre essa profusão do sindicalismo, da luta por redução de jornada, por direitos trabalhistas, pelo menos nos países centrais, aí, nos países periféricos, esse fenômeno é mais atrasado, né? No Brasil, por exemplo, só vai ter ali na década de 40, isso já vem sendo feito aí já no século XIX, entrada do século XX, né? E também é conquistado nesse período aí também, que é uma grande vitória da classe trabalhadora, o sufrágio universal, o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras elegerem representantes
para o parlamento burguês, eleger deputado, vereador, prefeitos, governantes. Isso foi um direito que foi conquistado aí neste período de lutas aí que começa desde a Primavera dos Povos de 1848, né? E os constantes movimentos pelo sufrágio. O Engels discute muito sobre isso, né? Sobre o papel dos socialistas no parlamento, que ele é necessário, e o parlamentar, né? A simples atuação parlamentar não substitui a atuação da classe trabalhadora e muito menos substitui os movimentos revolucionários, né? Os operários conseguiram, né, organizar seus partidos, né? Daquela época, o maior partido ligado a esse internacional é o Partido Social-Democrata Alemão, conhecido como SPD, e também vai ter muita importância o POSDA, né? Partido Operário Social-Democrata Russo, partido do qual fará parte Lenin, Trotsky, Stalin, aqueles que viriam a ser as lideranças da Revolução Russa, que vai ser assunto do próximo vídeo da Terceira Internacional. Não vamos entrar nestes detalhes, embora o papel dele seja importante. E nesse período já havia uma grande efervescência, polêmicas, debates, né? Não só nos partidos a nível nacional, mas a nível internacional. E no caso da Alemanha, qual que era o grande fenômeno, né? Havia um forte partido, né, que tinha base sindical, tinha um crescimento eleitoral, crescia suas bancadas, né, no parlamento alemão, né? Naquela época era parlamentarismo, não tinha a eleição presidencial separada do parlamento, como é de praxe aqui no continente americano, né? Tanto no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos, né? A maioria dos países europeus adotaram um padrão parlamentarista, ou seja, a figura do primeiro-ministro, né, não a do presidente, ou seja, a votação do partido e dos parlamentares determina quem é o governo, né? Então é de outra forma, né, que se trabalhava na Europa, né, que tinha-se, né, a hipótese, né, que defendida por Bernstein, que simplesmente, né, o crescimento parlamentar, o crescimento eleitoral ia fazer aquilo e poderia chegar ao socialismo por decreto, por projeto de lei. Era basicamente esta concepção que se torna hegemônica na Segunda Internacional já nos anos 10, lá em 1910, anos 12, 1914, né? Que já a Rosa Luxemburgo faz uma crítica dura a essa perspectiva, né? Neste livro, Reforma ou Revolução, que compreende, né, que dentro da estrutura capitalista, né, Rosa era, além de ser uma brilhante militante, era uma economista de mão cheia, que estudou bastante o processo de acumulação de capital, do imperialismo, assim como Rio Ferdinand, como o Lenin, né, do imperialismo, fase superior do capitalismo, né. Ela fala sobre os processos de acumulação de capital e como os países periféricos do capitalismo transferem riqueza para os países centrais. Então ela é uma percussora, né, das teorias a respeito da dependência e sobre o imperialismo também, né. Em especial no Reforma ou Revolução, ela é uma obra que faz a polêmica com o chamado reformismo, com a chamada social-democracia, na possibilidade de construir uma sociedade socialista sem o enfrentamento entre as classes, sem o processo revolucionário. Por meio de um processo de conciliação de classes, seria possível chegar a um modelo social mais favorável para os trabalhadores, que não se provou concreto por vários motivos, né? E a experiência histórica alemã é um exemplo importante deles, que em 1914 ocorre, né, pelas tensões imperialistas entre os países europeus que disputam as colônias, principalmente asiáticas e africanas, né, ao choque, né, entre os países, que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Então as potências, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, né, que entram de forma mais atrasada nesse processo, estão disputando a inserção imperialista nesses territórios, e a própria Rússia, que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. E nesse momento, né, os sociais-democratas passam a ter uma força impressionante no parlamento, né, em que é aprovado, né, um projeto no parlamento chamado Créditos de Guerra, que seria um projeto aí que favoreceria, que permitiria, né, o recurso, né, para essa guerra, e que os trabalhadores alemães iriam para a guerra contra os russos, contra os franceses, contra os ingleses, contra os vários povos, de modo a colocar trabalhador contra trabalhador,
jovens trabalhadores para defender interesses de ricos engravatados, que não estão arriscando sua vida, que não vão se expor no fronte. E isso, a posição de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, que era um outro importante deputado do Partido Social Democrata Russo, eles se posicionaram contrários. E isso levou à ruptura não só com o Partido Social Democrata Alemão, mas o racha dentro da Segunda Internacional, entre os revolucionários que acreditam na hipótese socialista, na luta revolucionária, embora lutem para conquistar direitos trabalhistas, conquistar reformas, conquistar o direito à representação no parlamento, mas compreendem que o parlamento em si não resolve os nossos problemas, não é a solução dentro da luta de classes. E rompem, né, com essa perspectiva, né, da gestão do Estado, da gestão do parlamento aí, proposta pela social-democracia. A Rosa e o Karl Liebknecht, eles vão construir a Liga Espartaquista, né, nome inspirado aí no Espartacus, gladiador romano, que organizou uma importante revolta de escravos, né, na época, né, do Império Romano. E esse grupo, né, junto com Lenin, junto com outras lideranças, Trotsky, lideranças internacionais, vão vir a fundar mais adiante a Terceira Internacional, que vai ser considerada a Internacional Comunista, aí, esta muito centrada aí no processo da Revolução Russa, que vai ser assunto para outro vídeo. Mas nesse vídeo, falando ainda no lado alemão, né, a Liga Espartaquista da Rosa Luxemburgo vai cumprir um papel fundamental, né, na organização de uma esquerda revolucionária na Alemanha, né. Vai haver uma tentativa de revolução na Alemanha ali nos anos 20, né, que vai ser frustrada, inclusive, com o apoio da social-democracia. Da social-democracia que, no fim das contas, vai defender a manutenção do status quo capitalista na Alemanha. Este que, no futuro, décadas depois, vai sofrer com o nazifascismo e vai ser os episódios aí conhecidos de todos da Segunda Guerra Mundial. Não à toa, o Rui Mauro Marini, quando trata sobre o golpe no Chile, diz que a social-democracia é a antessala do fascismo. Todas as tentativas na história de governos social-democratas que buscam conciliação entre as classes, buscam garantir melhores condições para o povo, sem fazer um enfrentamento decidido às elites, acabam sendo derrotados ou pelo voto ou acabam sendo derrotados por golpes, por projetos fascistas, ditatoriais e autoritários. Como a gente pode observar como no episódio do Allende, aqui na América Latina, no Chile, o golpe contra o Jango, inclusive o golpe parlamentar contra a Dilma em 2016 aqui no Brasil. E esse episódio em especial e essa obra da Rosa, né, que ela coloca o problema que não há como reformar o capitalismo. Não adianta criar uma sociedade de ações, como o Bernstein defendia, que as pessoas, todo mundo poderia comprar ações dentro da sociedade capitalista, mas o capitalista tem que explorar a força de trabalho de alguém, mesmo que seja um dos acionistas destas empresas. O fetiche da ação, que a pessoa compra a ação e vira dono da empresa, mas a empresa vai explorar o trabalho de alguém. Essa é uma contradição muito clara que Rosa Luxemburgo coloca e é uma lição muito importante para o debate nosso aqui no Brasil sobre o papel da conciliação de classes, sobre o papel do reformismo, o papel do Lula e da Dilma, que governaram com a direita durante 13 anos do Brasil, período em que os bancos lucraram como nunca antes na história, em que a dívida externa brasileira foi substituída por uma dívida interna, com juros ainda maiores, período em que foram garantidos políticas de transferência de renda, políticas de acesso ao consumo, à valorização do salário mínimo, porém com um ganho muito maior para os bancos, para o latifúndio, para o agronegócio. Foi só o Brasil começar a diminuir o ganho das exportações, das commodities, das matérias-primas, que a elite optou por descartar o governo Dilma, descartar o projeto do PT e impor, via golpe parlamentar, o governo Temer e o governo Bolsonaro que nós vivemos hoje. Ou seja, ao longo da história, a social-democracia, se ela não tiver uma posição decisiva de enfrentamento à burguesia, não organizar o povo, não apenas por meio do Estado, mas organizar a auto-organização, a organização revolucionária dos trabalhadores e de forma internacionalista, será derrotada aí pelas elites
locais. E isso que se observou em vários episódios, não apenas na Alemanha, não apenas no Chile, não apenas aqui no Brasil. Então é importante a reflexão aí, trazida aí na Segunda Internacional, em que houve a ruptura entre a social-democracia, né, que segue atuante, inclusive hoje o PDT aqui no Brasil compõe a Segunda Internacional, né, nessa perspectiva da social-democracia, representa esse debate da social-democracia, enquanto os revolucionários aí vão viver aí o século XX, importantes experiências de luta, né, e da superação histórica, né, que é nosso papel construir, né, para além do que já foi feito dentro da conciliação de classes, que ela não se mostra um caminho necessário, né, histórico para nós da classe trabalhadora. E importante, né, o retomar o legado de Rosa Luxemburgo. Essa obra é nossa indicação, Reforma e Revolução, e há uma série de vídeos da revista Movimento sobre a vida, a obra e as posições, as polêmicas construídas por Rosa Luxemburgo. Eu agradeço a todas e todos que assistiram até aqui. Se inscrevam no canal, clique no joinha, manda um comentário e vamos superar o reformismo, vamos por uma via revolucionária, transformar esse mundo, transformar esse país. Socialismo e liberdade. Obrigado a todos e todas. Próxima semana sai vídeo da Terceira e da Quarta Internacional.